Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com extrema alegria que os MCs estão finalmente se levantando. E rapaziada, eu sempre falei que isso seria uma situação muito difícil, justamente porque as classes eram mais fracas, o número de jogadores era muito maior, tinha essa questão também da falta de organização, assim, como eu falei em outros vídeos, principalmente nos vídeos sobre a guerra, que era um problema multifatorial. Não dava pra gente simplesmente apontar o dedo e falar os MCs estão fracos porque falta essa liderança. Beleza, a gente ia lá resolver a liderança. Não ia ser o suficiente. As classes estavam realmente inferiores, isso é algo inegável. Eu até vi o vídeo do God, o pessoal me mandou, e ele falando que ali a composição dos MCs é mais forte que a dos elfos, e cara, já foi durante muito tempo. Igual ele falou que de uns 2 anos pra cá ele não acompanhou. E cara, de 2 anos pra cá os elfos, assim, evoluíram imensamente. Teve a questão do druida, teve o problema do priest, então assim, os elfos realmente mudaram muito, cara, muito. Então, eu vejo que hoje em dia, se a gente comparar o jogo de hoje, aqui eu tô gravando esse vídeo agora em janeiro, se a gente comparar a situação de hoje com a situação de novembro, é totalmente diferente. Os MCs não tinham chance, as nossas classes estavam nitidamente, visivelmente inferiores. Tanto é que a Ingrid fez um rework para resolver isso. E hoje em dia, eu vejo que a Ingrid, ela consertou esse problema. Então, o primeiro defeito que a gente tinha para não conseguir ganhar dos elfos foi resolvido pela empresa, que era a questão da fraqueza entre as classes. Agora, MC tem o mesmo potencial para bater de frente que elfo. Então, esse problema de inferioridade de classe já foi resolvido, podemos tirar da lista. O que sobra? Sobra a quantidade de player. Eu vi também no vídeo do Luan que ele usa como parâmetro esse placar aqui do Natal, vocês estão vendo aqui na parte superior da tela, que ele fala que teve algumas vezes que os MCs estavam na frente dos elfos. Rapaziada, isso aqui não é parâmetro de nada, cara, de nada. De fato, isso aqui mostra que existe muito player ativo. Só que vocês precisam analisar o que é um player ativo e o que é um player efetivo. O player efetivo é aquele cara que ele é nível 34, é o cara que ele tem um 7 PVP, é um cara que é ativo em uma guilda ativa, porque não adianta a gente ter o mesmo número de player de elfo, por exemplo, e do lado do elfo tá lá uma porrada de gente full grandeza em guilda nível 12 ou então nível 11, guilda ativa, e nos MCs você vai ver ali uma porrada de nível 12, nível 10, nível 8, nível 6 em guild slot, entendeu? Não dá pra comparar. E na realidade, tem uma coisa que eu não gravei sobre isso, ó, vocês podem ver que aqui, ó, é muito low, rapaziada. Tem uma coisa aqui que eu não falei, né, e tal, mas o pessoal tá se aproveitando de uma estratégiazinha, né, que é basicamente assim. Você cria uma conta, você tem sua conta principal no caso, né, você cria várias outras contas low, você vai na DG do Natal, chama outro cara também, se você quiser, pelo menos 2 caras fortes, você sola a DG e aí você leva os seus lowzinhos que estão lá na entrada pra pegar o baú, e dessa forma você consegue farmar mais vezes o book, né. Então isso aí, querendo ou não, conta muito pra pontuação ali que os MCs estão subindo. Então não dá pra você levar tanto como parâmetro uma simples pontuação de um evento do Natal, entendeu? Porque tem muito low e tem muita conta... Até se o pessoal estivesse usando bot, por exemplo, eles poderiam aumentar isso aí. Então acho que não é um parâmetro tão preciso. O que eu levo como parâmetro? Eu levo como parâmetro um GVG. Se vocês forem olhar o GVG Natal, eu não gravo esse tipo de conteúdo porque eu não gosto de gravar isso aí. Eu não acho que é um conteúdo divertido de assistir. E podem ver que nos outros canais aí de vídeo de GVG nem pega visualização. Então até por isso que eu não posto. Mas se vocês forem procurar vídeo de GVG, você vai ver muita guilda de elfo ativa, muita guilda, e a grande maioria forte. Eu posso citar alguns nomes, tem a Fire, tem a Exalted, tem a Bananeiros, tem a Eagles, tem a E-Boys, e tem outras que agora eu não vou me recordar do nome, mas tem muita guilda elfo ativa. Lá do MC, quem você vai ver de guilda ativa? Anomalia e Nox. Tem a Defensores também, só que a Defensores, até um tempo atrás, eu não sei como tá agora, mas GVG não era obrigatório, então eles praticamente nem participavam dessas coisas. Eles agora estão nos ajudando ali a pegar boss raid, estão ajudando também ali em algumas outras coisas, né, da Legião, mas até um tempo atrás não existia essa história de Defensores ali ativa em GVG. Então, é dessa forma que eu avalio a diferença entre elfo e MC, em questão de quantidade, né? E sobre a questão de quantidade, eu vejo que tá aparecendo muito jogador novo lá do MC. Acredito que, obviamente, é por causa do buff que a facção recebeu, né? Então, querendo ou não, isso ajuda. Eu vejo que também não dá... Agora, um detalhe que eu ia falar. Que não dá pra gente levar em consideração também, questão de número, na questão do raid. Na questão do raid, se a gente quiser pegar o boss raid, número não vai ser uma coisa que é tão, vamos dizer assim, tão importante. Número que eu falo, assim, de jogadores no geral. Porque o que vai contar é o número de jogadores que vão estar na área, entendeu? Porque, por exemplo, nos elfos, vamos dizer que existem 1000 jogadores ativos, e nos MCs existem 200. Se no boss raid, desses 1000 jogadores do lado do elfo, só aparecer 50, e dos 200 jogadores dos MCs aparecer 100, os MCs vão conseguir pegar o raid tranquilamente, entende a lógica? Então, nesse sentido, eu acredito que mesmo apesar da quantidade numérica dos elfos sendo superior, a gente ainda vai conseguir bater de frente. O que é o problema da questão da quantidade de jogadores, que atrapalha a gente em GVG?
é que os elfos eles possuem uma facilidade maior de colocar uma guilda 100/100 com membro full grandeza, porque ele tem mais disponibilidade de player ativo. O lado MC, a gente tem que estar brigando contra as guildas. Eu falei isso até no meu vídeo sobre a guerra, e teve gente que me criticou como se eu estivesse falando que você é obrigado a entrar na anomalia. Não é isso, eu só tô explicando que os MC já são poucos. Se a gente se separar e ficar 20 jogador grandeza na Nox, 20 jogador grandeza na Defensores, 20 grandeza na Kingdom, 20 grandeza na guilda do Zezinho, na guilda do fulano, do ciclano, a gente não vai conseguir bater de frente. O que falta pra gente? Pegar essa galera forte e conseguir reunir numa guilda. E aqui vem o ponto, que é a parte principal desse vídeo. Muita gente tá criticando os MCs por terem recebido ali uma call do Bechanana, né, que é o líder da Bananeiros. Só que eu vejo que aquilo ali, pessoal, foi um ponto de virada pra gente. Porque o que é o problema? Os MCs atualmente estão sem liderança. E quando eu falo isso, eu não tô atacando o líder de nenhuma guilda, eu não tô falando que ninguém é incompetente, não. O que eu tô falando é que a gente não tem um líder ativo com poder de carisma, com poder de mover as pessoas. Lembrem, para as pessoas agirem, elas precisam ter uma motivação, elas precisam ter alguém que consiga motivá-las a agir. Pessoal, eu tive que fazer um corte no vídeo, porque acabou passando um carro fazendo muito barulho, e eu acabei tendo que cortar. Mas voltando ao que eu estava falando, eu estava me expressando em relação à liderança, né? E sobre essa polêmica do Becha ter passado a cal aqui pra gente. E o que eu vejo é que o pessoal não tá vendo o lado bom disso aí, que é basicamente o Becha é um cara que ele tem muita experiência, ele é um líder de guilda há muitos anos, a gente tem que também calçar as sandálias da humildade, né? E saber ouvir quando é necessário. E nesse momento, é mais necessário do que nunca a gente receber a ajuda de alguém que possa vir agregar. Eu vi até, inclusive, que o Luan postou um vídeo, acho que foi hoje. Tô falando hoje, deixa eu ver a data aqui, hoje é 7 de janeiro. E no vídeo dele, ele critica essa questão de a gente depender de um líder do lado elfo, né? Mas aí vem a minha pergunta, por que você não veio, então, ajudou a gente na cal? Por que não deu a sua experiência? Eu entendo que você tá aposentado, eu entendo que você não quer se envolver tanto em questão de guilda para não doer a cabeça. Porém, você pode vir como uma pessoa de fora, como um mentor, até como se fosse um coach, né? Você vem só para poder passar a sua experiência. Porque que é o problema que a gente está tendo agora? A gente não tem um líder que tenha essa sabedoria de liderar um raid. Infelizmente, a gente não tem experiência. Eu, por exemplo, eu não tenho a experiência de fazer isso. Eu não tenho essa confiança de passar uma call de uma coisa que eu não sei fazer. Então, o que o Becha tá fazendo agora é nos ensinar o caminho. Ele tá nos ensinando a pescar, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer agora? Absorver o máximo da experiência dele, pra no futuro, mesmo que o Becha vire um futuro inimigo, mesmo que... Inimigo não, vou corrigir. Mesmo que no futuro ele se torne um adversário, que é até uma coisa que o pessoal precisa aprender, que não são inimigos, são adversários. Isso aqui é apenas um entretenimento, então, mesmo que no futuro ele vire um adversário, a gente vai conseguir se manter sem ele e vai conseguir bater de frente. Eu entendo o pessoal ter receio de no futuro o Becha virar uma nova Kotoku que domina MC e domina os elfos, mas eu não vejo isso como uma possibilidade. Eu vejo que o pessoal ainda tem, tipo assim, um pé atrás com ele também, o que é algo até positivo às vezes, porque de fato a gente precisa, né? O amigo do nosso amigo é nosso aliado, né? O inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Eu me embolei aqui no ditado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Basicamente, a gente deve ser amigo do Becha, de fato, porque ele está nos ajudando, mas obviamente a gente também precisa ficar de olho aberto. Isso é claro, isso é óbvio. Porém, a gente precisa ter humildade e ouvir quando é necessário, porque a gente não tem conhecimento para bater de frente com a igreja, a gente não tem essa capacidade no momento. E eu tô falando capacidade realmente mesmo de expertise mesmo. O problema de classe já foi superado no Natal, isso aí já foi resolvido. O problema de números é uma coisa que com o tempo a gente vai conseguir resolver e de fato a gente tá conseguindo superar isso aí, pouco a pouco tá aparecendo mais jogador ativo nos MCs. Então o que falta agora é o terceiro problema, que é a liderança, e a gente tá indo atrás disso. Então, em vez de vocês criticarem, rapaziada, sobre a gente receber a call do Becha, lembrem que isso é uma forma da gente pegar um curso, é uma forma da gente aprimorar justamente para no futuro não ter que depender de um líder dos elfos. E aqui também vem um ponto que eu esqueci de citar, que a gente precisa lembrar, que é o seguinte: nos MCs, no Aspir, na vida real, em qualquer lugar, você não vai escutar e não vai obedecer o que uma pessoa que apareceu do nada falou pra você. Você vai falar, esse maluco, esse doidinho da pai aí, quem esse cara tá falando? Você não vai dar moral pra esse cara. No Aspir, você vai dar moral pra um cara que ele já é antigo no jogo, é um cara que ele tem um nick que é forte. Você vai respeitar um cara como o Pastor, por exemplo. O Pastor é um cara que ele sempre jogou de Xamã, ele revolucionou na classe, e eu vejo que quando ele chega, ele acabou de começar a jogar de Necro. Se ele abrir a boca, todo mundo vai fazer o que ele mandar no Necro. Se ele falar, o Necro tem que ser físico, todo mundo vai montar Necro físico. Ele pode talvez não entender nada da classe, porque ele começou a jogar agora, mas só pelo nome, pelo peso de saber que ele revolucionou com outra classe, e ele é um jogador antigo, um cara que sabe o que tá fazendo, as pessoas acreditam nele. O Luan é outro cara desse jeito. Se o Luan chegasse agora, ele conseguiria facilmente botar 100 player full grandeza em uma guilda. Facilmente. Porque ele tem um nome, ele tem o peso de já ter conseguido fazer uma guilda forte e ter se mantido por muito tempo.
Então, o Becha Nana, ele tá vindo para justamente nos trazer esse nome. Infelizmente, a gente não tem um outro cara com essa mesma possibilidade, né? Esse mesmo poder nos MCs. Vocês podem até talvez falar o meu nome, porque de fato, meu canal agora, não tô querendo ser arrogante, mas meu canal tá ganhando uma certa relevância, tá pegando uma visualização legal, mas igual eu falei pra vocês, eu posso até subir meu nome, mas eu ainda não tenho o segundo fator, que é justamente o conhecimento. Eu não tenho a experiência para poder dar call no raid. Então, no momento, é isso. O resumo é isso, pessoal. A gente precisa do Becha. Mesmo que vocês achem isso uma coisa ruim, mas é um mal necessário, entendeu? E outra coisa, vamos também separar em alguns pontos essa questão de jogo e vida real, pessoal. O pessoal tá levando como se o Becha fosse, sei lá, um leproso, como se ele fosse um cara que vai passar Covid pra todo mundo, só de se aproximar, entendeu? E não é isso, pô. Ele é um cara gente boa, lembrando que isso aqui é um game. Ele é um cara que, obviamente, ele tá fazendo isso aí pra ajudar a guilda dele, a gente entende isso. Só que tudo na vida a gente precisa ver os prós e contras, né? Beleza que no futuro ele pode nos virar as costas, mas no momento tá nos ajudando, então vamos abraçar essa oportunidade, vamos usar isso aí pra crescer também. E eu convido vocês a cada vez mais uparem novas classes nos MCs, venham pra cá, venham jogar nos MCs, se motivem, porque a hora da mudança é agora. Eu acho que nunca foi tão perto assim dos MCs darem uma virada de chave quanto agora. Então aconselho vocês, upem DK, upem Xamã, upem Cacique, Loki, essas classes que realmente ajudam em GVG. O DK, principalmente, se eu fosse vocês, todo mundo zerava DK, porque eu acho que atualmente nos MCs é uma das classes mais fortes, não só dos MCs do jogo, né, tá muito roubado. E é uma classe que ajuda muito no PVP, ajuda muito no PVE. Então vamos motivar, rapaziada, porque os MCs ainda têm chance. Eu acho que se fosse no ano passado, esse vídeo não existiria, porque não teria como eu falar que os MCs tinham alguma chance. Mas depois desse rework, a gente finalmente tem a chance de bater de frente. Então vamos aproveitar esse momento e parem de criticar, parem de reclamar, parem de ouvir pessoas negativas. Vamos ter o pensamento positivo, vamos ter proatividade e vamos fazer essa oportunidade virar a chave. Vamos fazer isso aí dar certo. Então é isso, rapaziada. Deixem um like no vídeo. Assistam também meu vídeo sobre retrospectiva. É um vídeo importante que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.